está faltando uma vírgula naquela frase lá. Sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Maria Helena que faça a oração do dia. Senhor, eu sei que somos pequenos e frágeis diante da sua grandeza, meu Deus, e que nos ama incondicionalmente, e nós necessitamos incessantemente de Ti, meu Pai. Então eu quero te pedir, meu Deus, nos dê sabedoria, discernimento, força e união. Nos ilumine a tomarmos as decisões corretas, em nome da nossa cidade e em nome do nosso povo. É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando dos Santos, para que faça a leitura de matérias. Ofício número 1 de 2021. Itaú de Minas, em 1º de março de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores. A família do casal Milton Chiol Moraes e Nilza Amorim Moraes vem, por meio deste, agradecer a essa conceituada Câmara Municipal a homenagem prestada ao colocarem o nome do casal nas ruas 2 e 7 do loteamento Marieta Vieira Amorim, local onde reside a família. Juntam-se a este ofício a biografia do casal, contendo 3 páginas. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração. Marlene Amorim Moraes, Marilena Amorim Moraes Leite, Milton Chiol Moraes Filho. Projeto de resolução número 6 de 2021. Altera o dispositivo no regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, no que diz respeito aos prazos estabelecidos em norma regimental. A iniciativa visa determinar prazo máximo para que seja apresentado parecer nas comissões permanentes, evitando protelação desnecessária. Mensagem. Senhores vereadores, vimos a vossas presenças apresentar o projeto de lei complementar número 1 de 2021, que altera o dispositivo que menciona na lei complementar número 56, de 7 de novembro de 2019. Institui a revisão do plano diretor de Itaú de Minas. O objetivo da matéria é adequar os loteamentos concentrando os lotes de mesma medida, 200 metros quadrados ou 250 metros quadrados, numa mesma área na referida quadra, padronizando assim a metragem dos lotes, respeitando os parâmetros de ocupação ditados pelo plano diretor. Dessa forma, confiamos no apoio de todos os edis para aprovação do projeto ora apresentado. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 25 de fevereiro de 2021. São vereadores. Vereadores. Todos os vereadores. Mensagem. A iniciativa do projeto tem por objetivo render homenagens a este casal que sempre foram os proprietários da área onde hoje se encontra o loteamento. Marieta Vieira Amorim, bem como é onde se encontram os terrenos destinados aos filhos e netos do casal para que ali residam. Os autores, todos os vereadores. Biografia do casal Milton Chiol Moraes e Nilza Amorim Moraes. 1º de março de 2021. Filhos, netos e bisnetos do casal. Milton Chiol Moraes e Nilza Amorim Moraes. Milton Chiol Moraes, nascido em 26 de abril de 1929, filho de José Paulo Moraes e Dália Chiol Moraes, natural de São Sebastião do Paraíso. O mais velho de 11 filhos, sendo
Maria Aparecida Moraes, Sebastião Chiol Moraes, José Chiol Moraes, João Batista Moraes, Wilson Chiol Moraes, Lázaro Chiol Moraes, Zélia Chiol Moraes, Nilson Chiol Moraes, Pedro Chiol Moraes e Antônio Chiol Moraes. Aos 14 anos de idade, mudou-se com sua família para Itaú de Minas, onde seu pai comprou um estabelecimento comercial à venda do Zé Paulo Moraes e fixou residência. Trabalhou com seu pai no mercado até os 20 anos, quando se casou com Nilza Ferreira Amorim. Foi funcionário da Siqueira Meireles, exerceu a função de comerciante, juntamente com sua esposa Nilza. Foi representante comercial autônomo e, por fim, trabalhou na Companhia de Cimento Portland Itaú, como mestre de obras, onde se aposentou. Milton Chiol Moraes também era conhecido por sua participação social, sendo presidente da Casa dos Aposentados, onde promovia diversos eventos como bailes, jantares e outras diversas atividades. Homenageado pelo Rotary Club como o pai do ano. Nilza Amorim Moraes, natural de Itaú de Minas, nascida em 11 de agosto de 1933, filha de Brasiel Ferreira Amorim e Marieta Vieira Amorim, a quinta de 14 filhos, sendo Efigênia Ferreira Amorim, Alcides Ferreira Amorim, Elza Ferreira de Amorim, Benedito Ferreira Amorim, Diva Ferreira Amorim, Maria Aparecida Ferreira Amorim, Dilza Ferreira Amorim, Brasiel Vieira Amorim, Benedito Diniz Amorim, Maria Ferreira Amorim, João Batista Amorim, Joana Dark Amorim e Antônio Ferreira Amorim. Sempre ajudou nos afazeres da fazenda até contrair núpcias. Aos 16 anos, com Milton Chiol Moraes. Como esposa, além dos afazeres domésticos, ajudou seu esposo Milton quando comerciante. Era muito caridosa, conhecida por suas doações junto aos necessitados, quitandeira e muito solicitada para suas bendições de quebraduras de umbigo. A união do casal ocorreu em 27 de dezembro de 1949, e dessa união nasceram 3 filhos: Marlene Amorim Moraes, Milton Chiol Moraes, filho, e Marilena Amorim Moraes Leite. 10 netos e 11 bisnetos, vindo a acrescentar à família mais um filho de Milton Chiol e 3 netos, sendo Milton do Carmo Moraes e seus filhos. Casal devoto, conhecidos pelo famoso terço Casal devoto, conhecidos pelo famoso terço de São João, que era realizado anualmente, todo dia 24 de junho, em devoção ao santo, tradição familiar mantida por Dona Nilza, festeiros tradicionais das festas de congadas, das quermesses em prol da igreja e das acolhidas de folias de reis. O casal constituiu sua residência nas terras que Nilza Amorim Moraes herdou de seu avô paterno, Pedro Rodrigues de Amorim, senhor Pedro Quita, e Idalina Carrilho Amorim, onde criaram seus filhos e estes também fixaram residência com suas respectivas famílias. Em 2013, o casal realizou a venda das terras, originando o loteamento Marieta Vieira Amorim, homenagem prestada à mãe de Nilza, sendo que em uma parte do loteamento encontram-se as residências de seus filhos e lotes doados aos netos. O casal encerrou sua missão de vida aqui na Terra nos anos de 2016 e 2017, sendo Milton Chiol Moraes em 26 de julho de 2016 e Nilza Amorim Moraes em 26 de março de 2017. Ambos sepultados no cemitério municipal de Itaú de Minas, o qual as terras foram doadas pelos avós paternos de Nilza. Casal comum como todos os demais casais itauenses, mas que deixaram como maior legado o amor e o amparo à sua família, a qual se sente honrada pela homenagem prestada por esta conceituada Câmara Municipal ao nomearem as ruas onde reside a família, Rua 2 e Rua 7, do loteamento Marieta Vieira Amorim, com o nome do casal. Requerimento número
20 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem requerem do Executivo Municipal informação sobre os cargos comissionados em atividade neste mandato. Importa-se descrever se aquele que faz parte ou não do quadro de servidores públicos municipais efetivos, qual o cargo que está ocupando e a formação acadêmica com a cópia do diploma anexo. Pede-se igualmente a relação de contratados que não ocupam cargos comissionados. Justificativa. Fiscalização e acompanhamento. Sala das sessões em 8 de fevereiro de 2021. Davi Souza Oliveira e Maria Helena Faria Fraga. Requerimento número 21 de 2021. Os vereadores que essa subscrevem requerem do Executivo Municipal informação sobre a relação dos conselhos municipais existentes no município, os membros titulares e suplentes que neles atuam e dia e horário das reuniões. Findando este período de pandemia que assola o mundo todo, já possui um local pré-estabelecido para ocorrer estas reuniões? Justificativa. Sabe-se a importância da existência e atuação efetiva de um conselho, o papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas. Através das existências dos conselhos, a população conquista um espaço de corresponsabilidade na formulação de leis e políticas garantidoras dos seus direitos. Salas das sessões, em 8 de fevereiro de 2021, vereadores Davi Souza Oliveira e Maria Helena Faria Fraga. Requerimento número 22 de 2021. Os vereadores que essa subscrevem requerem do Executivo Municipal informação sobre a quantidade de estudantes matriculados para 2021 na rede municipal de educação e em quais escolas estão distribuídos. Solicitam também a evolução positiva ou negativa desses números de alunos, classificados por escola dos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. E o que será realizado nos prédios públicos que eram destinados ao ensino e que foram desocupados? Desconsiderar se não houver definição. Rua Dr. José Balbino, número 282, no centro, e na Rua Brasiel Ferreira de Amorim, número 671, no Jardim Pinheiros. Justificativo, fiscalização e acompanhamento. Vereadores Davi Souza de Oliveira e Maria Helena Faria Fraga. Requerimento número 25 de 2021. Senhora Presidente, o vereador que este subscreve requer informações sobre Executivo Municipal acerca do transporte intermunicipal e interestadual de estudantes. A Prefeitura irá voltar a custear o transporte para esses alunos? Em caso de resposta afirmativa, quando irá iniciar esse transporte? Justificativa. Voltar a dar sustentabilidade dos estudos dos nossos alunos. Sala das sessões em 19 de janeiro de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Requerimento número 27 de 2021. Senhores vereadores, a vereadora que este subscreve requer as seguintes informações junto ao Executivo Municipal. Como estão sendo feita a coleta e o descarte de lixo hospitalar junto à usina de reciclagem? Como se justifica a denúncia, conforme foto anexa, de que está sendo encontrado material hospitalar, seringas em meio ao lixo comum a ser separado na usina? Justificativa. Recebemos imagens que mostram seringas na esteira de separação de lixo comum na usina de reciclagem. E existem relatos de que catadores sofreram perfuração com este material, o que deve ser apurado pelos órgãos competentes. Sala das sessões em 1º de março de 2021, vereadora Juliana Mater. Indicação número 24 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem solicitam ao Executivo Municipal as seguintes providências no velório municipal: que sejam sempre disponibilizados túmulos duplos
para atender as famílias que desejam fazer jazigos familiares. E na falta destes duplos, que seja permitido à família adquirir 2 lotes simples, um ao lado do outro e sem direito à revenda. Justificativa. Muitas pessoas nos têm procurado pedindo providências em relação a esta situação, haja visto que só está sendo ofertado túmulo simples, fazendo que a médio prazo os familiares sejam sepultados em túmulos diferentes e distantes. Havendo disponibilidade dos túmulos duplos, que podem acomodar de uma só vez até 6 pessoas, haverá uma grande economia de espaço, mas se não houver esta disponibilidade, que seja permitido a compra do terreno anexo para atender nossas famílias que desejarem fazer seus jazigos. Sala das sessões, em 1º de março de 2021, vereadores Juliana Matter e Geovando Santos. Indicação número 25 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem indicam à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja construída uma praça de lazer e recreação no bairro Alvorada para atender o referido bairro e adjacências, e que seja atendido o pedido para que seja dado nesta praça o nome do ex-vereador Sebastião Pedro de Oliveira, que ali residiu até o seu falecimento. Justificativa. Já pedimos esta providência desde outros mandatos, mas até o momento nada foi feito e o Alvorada continua sem área para lazer. Este bairro apresenta grande frequência de familiares e crianças que por ali circulam e a construção da praça proporcionará uma melhor qualidade de vida aos moradores deste bairro e imediações. Tivemos conhecimento de que a Prefeitura pretende fazer paisagismo em suas áreas verdes, o que será muito bom para dar vida a estes locais e assim, se houver a devida manutenção deste paisagismo, as famílias poderão usar essas áreas verdes para lazer e até final da construção da praça. Também seria oportuno homenagear o nosso querido e ex-vereador Tiãozinho, que ali construiu sua casa e trabalhou muito por este bairro. Sala das sessões em 2 de março de 2021, vereadores Juliana Matter e Geovando Santos. Ficam remetidos para emissão de pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 01/2021, que altera dispositivo que menciona na Lei Complementar número 56, de 7 de novembro de 2019. Institui a revisão do Plano Diretor de Itaú de Minas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agronegócio, Indústria, Comércio, Trabalho e Renda. Projeto de Resolução número 06/2021. Altera dispositivo no regimento interno da Câmara Municipal de Itaú de Minas, Minas Gerais, no que diz respeito aos prazos estabelecidos em norma regimental. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 13/2021, que altera a denominação de logradouros públicos que mencionam homenagem à senhora Nilza Amorim Moraes e ao senhor Milton Chiol Moraes. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Segunda ordem do dia. Conferido o quórum. Coloco em única votação o requerimento número 20/2021, requer do Executivo Municipal informações sobre os cargos comissionados em atividades nesse mandato.
Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento 21/2021, que requer do Executivo Municipal informações sobre a relação dos conselhos municipais existente no município. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento número 22/2021, Davi e Maria Helena, requerem do Executivo Municipal informações sobre a quantidade de estudantes matriculados para 2021 na Rede Municipal de Educação. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento número 25/2021, que requer do Executivo Municipal informações acerca do transporte intermunicipal e interestadual de estudantes. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento número 27, que solicita informações acerca do descarte de lixo hospitalar pela usina de reciclagem. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Quero primeiramente cumprimentar aos meus amigos vereadores, aos servidores da casa e a todos os internautas que estão assistindo agora a reunião e que também assistirão. Primeiro eu gostaria de falar sobre a indicação do nome da rua Milton Scholl Moraes e Nilza Amorim Moraes. Eles eram proprietários do terreno onde hoje encontra o loteamento Marieta Vieira Amorim, que também era da dona Marieta, por isso do nome, né? Todos aqui já ouviram falar do senhor Milton e de seus familiares, onde vários permanecem no nosso município até hoje. E eu acho o mais interessante na indicação desses nomes é o que ocorre na rua Nilza Amorim Moraes, que é uma rua onde eles deram os terrenos para os seus netos que ali residem, né, para manter a união da família. Isso é bem coisa de vó, né? Manter a união dos netos, manter a união dos filhos é coisa de mãe. Então, eu acho, veio muito a calhar esse nome. Assim, a força de uma árvore, ela está nas suas raízes, e estas devem ser sempre alimentadas. Preservar a história de uma cidade e o legado do seu povo é um exemplo para os mais jovens e nós, para termos forças para lutar por um futuro melhor. Eu também quero falar um pouquinho sobre as nossas indicações. Uma das funções do Legislativo é a fiscalização. E por isso que nós fizemos o requerimento
número 22, que solicita informações acerca dos cargos comissionados, principalmente em relação ao vínculo de servidor público e em relação ao nível de escolaridade exigido, se está adequado com o que está exigido com os cargos. Uma outra solicitação nossa que foi saber os alunos nas escolas, né? Porque isso, assim, é para a gente poder ver como que ficou a relação do fechamento de 2 escolas, se os alunos vão ficar bem, quando retornar às aulas, que elas ainda não retornaram, mas quando retornar, vamos ter que comportar todos os alunos nessas escolas. Então, como que vai ficar essa distribuição, tudo por isso desses 2 requerimentos, né? E também, assim, além dessa função do Legislativo de fiscalizar, é propor o trabalho conjunto com os secretários, com os coordenadores e com os servidores. Por isso, por isso que nós também estamos requerendo informações a respeito dos conselhos. Porque o conselho, ele é um órgão que é onde você pode acolher também o que a população precisa, porque, por ele ser bipartídio, ele é formado por representantes do poder público, mas também por representantes da comunidade. E isso dá uma notória democracia no que é conselho, né? E é muito importante um local apropriado para o funcionamento dos conselhos, porque nós vimos que, às vezes, fica um pouco perdido aonde esses conselhos estão funcionando, horário de reunião, porque eu sei que muitas pessoas da população querem participar da reunião desses conselhos e tem a sua demanda, né? Então, é importante divulgar isso. Todos devem ter visto, né, o valor da dívida do município com a CEMIG, e nós, eu, o vereador Davi, procuramos o prefeito e o vice, conversamos a respeito de uma possível negociação com a CEMIG, porque a CEMIG deixou claro que ela não vai reduzir essa dívida. Não tem como a redução, e sim o parcelamento. E nós também conversamos a respeito dos terrenos que precisam de ser limpos. Tanto os terrenos particulares como as áreas verdes. O vice-prefeito nos mostrou, não lembro se era 240 ou 280 notificações para os proprietários desses terrenos, mas, assim, o que a gente também não pode deixar de falar é a necessidade de também limpar as áreas verdes. Então, por hoje é só, presidente, eu deixo a palavra. Obrigada. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Começando, falando aqui, eu comecei a falar semana passada, referente a prazos. Eu acho que a gente está assim no começo, e se assim no começo já está dessa maneira, eu imagino que vai ser difícil a gente ter aí um encaminhamento para que as coisas funcionem de uma maneira, né, legal, de uma maneira conjunta aí, né, amigável entre esses 2 poderes. Volto a dizer, quando o executivo manda algum projeto para cá, em 2 meses, quantos projetos que veio com urgência especial? O projeto, quando vem com urgência especial, que é votado aqui, se a gente aceita ou não, ele passa, né, rapidamente a ser votado ali, ele não passa pelos trâmites legais da casa, não passa por um crivo jurídico, por um crivo das comissões, e sequer dá tempo da gente ver esse projeto direito. E
nós estamos fazendo requerimentos, ao quais fazemos requerimentos aqui, porque são pedidos para nós somos representantes do povo. Então, o que nos pede, a gente traz à Câmara Municipal. E os requerimentos não estão sendo respondidos num prazo regimental, que seria de 15 dias. Então, peço aí mais uma vez, que eu acho que a moeda tem dois lados e a gente tem que passar a respeitar os dois. Então, peço que respeite também o povo que está pedindo para nós fazermos os requerimentos. A gente precisa de respondê-los. Até o momento, todos os projetos de urgência especial que veio para cá, não teve nenhuma dificuldade. Mas vamos ver também até quando, porque eu acho que essa urgência especial, o próprio nome diz, ela tem que ser usada num caso de urgência e tem que ser especial, senão não teria esse nome. Volto a dizer e pedir, eu disse que iria dar até um tempo aí para ver o que se iria resolver. Questão dos fiscais. Esse requerimento que vocês fizeram, Davi, Maria Helena, pedindo aí, questão de como que estão as coisas também. Eu acho assim, todos nós, a gente está aqui para responder para o povo que eles perguntam. Então, o que eles não têm a resposta lá fora, eles pedem para a gente vem aqui, faz um requerimento, ou a gente vai diretamente na prefeitura para a gente saber da resposta, o qual também, eu já fui na prefeitura, eu acredito que uma meia dúzia de vezes neste ano, e eu não consegui lá resposta nenhuma de nada que eu fui buscar lá. Até a última que eu fui, eu até agradeço que ele me retornou. O prefeito me retornou no final de semana, passei uma mensagem para ele e ele me respondeu no domingo. Mas lá na prefeitura eu acho que ainda tem muita coisa que se organizar lá, porque chega lá, não está conseguindo, as respostas que a gente busca, não está conseguindo resolver as coisas da maneira correta. Como até o meu amigo e nobre colega Fabiano me falou, tem muita gente que está indo lá para protocolar algum pedido, alguma coisa, e a gente vê que tem alguns que sem protocolar, sem fazer o pedido, está conseguindo alguma coisa. E os que estão indo lá fazendo, dentro de um processo legal, seguindo uma ordem, uma fila, não está conseguindo. Então, eu acho assim, concordo, como está começando, mas eu acho que o meu papel é cobrar o que o povo pede para me cobrar. Vamos nos organizar nisso daí, vamos dar o direito igual a todos, porque eu acho que uma boa administração é aquela que olha para o povo sem ver quem é, vendo que é o povo de Itaú de Minas. Então, essa é uma boa administração, sem ver quem atendeu bem na campanha, sem ver quem é do lado, quem é contra. Eu acho que uma boa administração visa cuidar do município e da sua população, sem discriminação e sem favorecimento. Então, peço isso daí também. Sobre o projeto de resolução número 6 de 2020, a qual agradeço os colegas que assinaram junto comigo, Maria Helena, Fabiano e Juliana,
Agradeço até, nem te pedi, Juliana, muito obrigado. E esse projeto, ele traz a implantação do prazo máximo para as comissões darem seus pareceres. Isso não tinha na lei, o prazo máximo. Então, tem alguns projetos de lei que eles já vêm, né, com alguns prazos limitados. Mas o simples, ele não tem. Eu vou dar só uma explicaçãozinha bem rápida para vocês entenderem o que é isso, prazo máximo. Vai um projeto para a comissão, aí ela tem 30 dias para dar seu parecer. Aí na hora que está vencendo os 30 dias, ela pede uma informação para o executivo. O executivo tem 15 dias para responder. Do jeito que anda, vai levar mais, porque esse requerimento mesmo que eu fiz faz 30 dias que está lá. Então, tem que esperar o parecer. Na hora que chegar esse parecer da prefeitura, a comissão tem mais, vamos supor, 30 dias ali para estudar o requerimento que ela fez na prefeitura para dar o seu parecer. A meados disso, ela pensa em perguntar outra coisa e faz outro requerimento. Então, ou seja, é um meio de ficar protelando as coisas aí para ir, uma coisa que seria aí dentro de pouco tempo, iria para 6 meses e assim afora. Então, é um meio de esticar aí o que deveria ser feito rápido. Então, isso não tinha na lei e nós estamos colocando agora, se passar pelo plenário aqui. Vou falar do requerimento que eu fiz perguntando referente aos ônibus. Como eu disse, existe uma lei sancionada, esse projeto de lei que foi elaborado pelo vereador Donizete, Zetinho, na época ao qual foi cortado o ônibus. Nós todos batalhamos contra isto, e o Donizete fez um projeto de lei ao qual o prefeito vetou, voltou para a Câmara e o presidente da Câmara em exercício na época, o senhor Matheus Vilela, sancionou. Então hoje, eu acho assim, é incrível, não tem nem o que discutir isso. Eu acho que eu falei um pouco aqui a sessão passada, estou falando agora, por pedidos de muitos alunos, de gente que já está pagando, estão pagando R$170 por mês para ir estudar em Passos. Agora, para Franca, quanto que vai ser? E outra coisa, eu, por exemplo, conheço pessoa que para Passos mesmo, já está tendo que parar de estudar, porque voltou agora presencial lá, enfermagem, e não está dando conta de pagar. Então, gente, se teve todo esse falatório, toda essa discussão, tinha dinheiro para pagar, não pagava, sancionou esse projeto de lei que era para obrigar o executivo a pagar. Então não vamos com trelelê nem nada não, gente, é só vamos dar o transporte para esses alunos, só isso. Faz um esforço, vê o que faz aí, mas não passa essa vergonha não. Principalmente o senhor vice-prefeito, tudo que o senhor fez aqui, né, a gente hoje não está tendo como transmitir. Eu separei até algumas gravações para colocar aqui, no momento que voltar a transmitir esses vídeos. Então, não passa por isso, não. Eu vou dar os parabéns para vocês, me comprometo de vir aqui nessa tribuna, dar os parabéns para vocês, porque eu sei que todos esses alunos vão dar também. Não deixa eles sem o transporte, não. Viu? Hoje não vou nem estar fazendo muita crítica, não. Estou fazendo um apelo. Não deixa eles sem o transporte, não. É o nosso povo, é o nosso futuro, é a nossa cultura. Pensa nisso. Por último, gente, eu vou também fazer um apelo aqui a todos os vereadores,
gostaria que a ala da social do nosso município, né? Creio que a Juliana também trabalha nisso e pode também ver alguma coisa na área da saúde. Gente, nós temos um itauense aqui que está numa situação assim, ele já teve muito tempo nessa situação, ele deu uma parada, não sei quem, através de quem, de ajuda de quem. Gente, mas está uma situação assim, eu acho que nós não podemos ficar parados. Eu estou falando aqui do Marcelo. Gente, aquilo ali, eu acho assim, nós deixarmos aquele rapaz, porque é um rapaz, aquele rapaz vai morrer ali na rua, naquela situação ali, com a cola o dia inteiro andando. É o meu, presidente, só para concluir, se me der 30 segundos. Então, gente, vamos, eu não sei nem assim qual o caminho, eu acredito que a área da saúde tem uma força maior, assistência social, mas assim, vamos fazer alguma coisa, gente. É muito doído se fosse um parente da gente, e a gente sabe que vício é difícil, a gente sabe que tem muitas famílias que sofrem com isso daí. Eu tenho um funcionário que tem um filho que vive internado, é complicado, ele sofre demais da conta. Então, mas aquele rapaz, gente, eu vi ele esses dias agora, assim, olha, eu acho que a gente que está cometendo um pecado se a gente deixar e não fazer nada. Peço a vocês, peço à área da saúde, peço ao prefeito, peço a todo mundo aí que puder buscar, faz um grupo aí, uma comissão, para a gente tentar ver o que tem condições de fazer para aquele rapaz, porque ele vai morrer em pouco tempo na rua e eu acho que a gente vai se sentir culpado por isso. Devolvo a palavra, muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador David Souza. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes de Lima. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da Cláudia, e os demais colegas vereadores, e os funcionários da casa, e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e ainda que vão nos assistir. Pegando um gancho aqui que o Roberto tem falado, a questão de prazo, é notório que tem entrado na casa, né, vários projetos de urgência especiais. Lógico, a gente vê necessário algumas coisas, mas o que nessa noite eu venho pedir ao Executivo que venha dar a mesma atenção com os nossos requerimentos, a qual nós estamos dando para os projetos de lei de urgência especial, né? Olhar com carinho os nossos requerimentos. Eu acredito que todos os nobres edis, os colegas, não sei se são todos, mas eu acredito que a maioria tem que estar passando por isso. Prazo de resposta de requerimento na qual a gente tem para passar por nossos querido povo, né? A sociedade às vezes nos cobra algumas coisas e a gente fica sem ação por não ter a resposta do Executivo. Lembrando que eu protocolei um requerimento, no qual um dos quais que eu fui mais cobrado é a respeito da volta do IMA, né? Que a gente protocolou isso do dia 3 de fevereiro, na qual, no decorrer dos prazos, tinha de responder até dia 18 de fevereiro. E já viramos o mês para março e aí a gente não teve resposta. A gente pede assim, a atenção do Executivo com respeito a isso e para que a gente possa dar resposta para o povo a qual, né, tenha a necessidade. Também, falando um pouco sobre o projeto da Resolução 06 de 2021, a qual o mentor é o vereador Roberto,
Eu assinei por achar razoável o limite máximo de 50 dias, né, para que as comissões dêem o parecer da relatoria. Então, eu achei necessário também por evitar, né, que as comissões se protelem por alguns motivos que a gente não acha por bem isso acontecer. Então, eu sou de acordo para que todas essas coisas sejam evitadas, né? E eu também queria falar sobre o projeto de lei número 13 de 2021, que altera as denominações de logadores públicos, que menciona a homenagem da senhora Nilza Amorim Morai e ao senhor Milton Chiol Moraes. Eu queria deixar para a família, é muito honroso para mim e para os demais vereadores que aqui estão, mencionar essa homenagem a esses dois nobres que fez história em Itaú e continua fazendo através dos seus descendentes. Na oportunidade, eu vou estar fazendo a homenagem na qual, quando a gente for fazer a votação do projeto. Eu quero agradecer a oportunidade e devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Giovan dos Santos. Presidente, peço permissão para falar daqui. Gostaria de passar uma informação que chegou, já se encontra em nossa cidade, né, na Secretaria de Saúde, mais 190 doses da vacina contra o Covid. E essa vacina vai atender um público entre 85 e 88 anos. Creio eu que ainda vai faltar algumas nessa faixa etária. Mas se por acaso sobrar, aí vai diminuindo para 84 anos, 83 anos, gradativamente. E, gente, gostaria também de passar alguns dados aqui, da HIM, que eles apresentaram, né, os materiais reciclados em janeiro de 2021. Então, alumínio, 444 quilos de alumínio. Arquivo, 1,85 tonelada. Bateria, 4 quilos. Cobre, 20,2 quilos. Metal, 5 quilos. Panelas, 37 quilos. Papelão, 6,375 toneladas. PET, garrafas PET, né, plásticos, 8,266 toneladas. Pneus, 172 unidades. Sucata, 6,183 toneladas. A Associação dos Agentes Ambientais de Itaú de Minas. E também, presidente, gostaria de dar fazer mais um comunicado aqui, que os comprovantes de rendimento para os fins de declaração do imposto de renda de 2021, né, o ano calendário de 2020, estarão disponíveis a partir de segunda-feira. De segunda-feira já no caso, hoje é terça, ontem, né, dia 1º, estão lá no setor pessoal, na sede da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, né, aqui ao lado. Então, o pessoal já pode comparecer, os que vão fazer a declaração. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Cumprimento a presidente, a mesa de trabalhos, colegas vereadores, funcionários e o público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Bom, vou tentar resumir um pouquinho, porque hoje os assuntos foram muito interessantes, né? E aí a gente se empolga um pouco nos comentários. Vereador Roberto, em relação à pessoa que você pediu ajuda aqui, né, publicamente, atualmente a Secretaria de Saúde não dispõe do serviço social ainda, não foi implantado, não tem uma assistente social, tá? Para fazer esse acolhimento
do paciente, da família, o encaminhamento das providências necessárias. Então, nesse caso, eu sugiro que a Câmara e que todos os vereadores, conhecendo a pessoa que o senhor citou aqui, conhecendo a família, né, que a gente sensibilize, que a gente faça um pedido formal à secretária de saúde para que ela nomeie uma pessoa responsável para que cuide especificamente desse caso, né? Faça o atendimento à família, o atendimento ao usuário e dê todo o suporte necessário para que ele supere essa condição de vulnerabilidade que ele se encontra. Você me permite só um Sim. segundinho? Então, minha amiga, eu acho que isso sim é o caminho. É como a gente está vendo, falta muita coisa ainda para se encaixar na administração. Então, a gente só não pode, tem coisa que não pode esperar. Sim. Isso daí, como o Fabiano falou, é uma coisa também de urgência especial, porque às vezes se a gente demorar 1, 2 dias para fazer alguma coisa, às vezes depois não vai dar mais tempo, né? Sim. E acho a sua ideia aí não poderia ser menos brilhante aí a ideia, pois você é uma assistente social e eu acho que o caminho seria esse. Então, eu acho que todos aqui deveriam, né, fazer aí sei lá, um ofício, ou ir lá mesmo, se comprometer, ir lá na secretária da saúde, e eu acho que até exigir que se faça alguma coisa imediatamente. Te agradeço muito e vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vamos fazer, né? Porque nós somos representantes da população e é inegável que todos nós conhecemos a situação, a realidade do Marcelo e não podemos fechar os olhos diante disso. Quero parabenizar os vereadores, Maria Helena e Davi, pelos requerimentos que fizeram em relação aos conselhos, né? Nós sabemos que os conselhos estão atrelados às políticas públicas, né, de saúde, educação, assistência, e normalmente vocês mencionaram um espaço para reuniões dos conselhos, que tem representantes do poder público e representantes da comunidade, daí a sua importância, e normalmente esses conselhos se reúnem nos espaços das próprias políticas, né? A saúde, por exemplo, as reuniões de conselho eram no ambulatório municipal, na educação, na Secretaria de Educação e assim por diante. Os conselhos do CRAS, na unidade do CRAS, né? Então, normalmente os conselhos estão atrelados às políticas e funcionam ali mais próximo para dar esse suporte. Com relação aos prédios públicos, a administração vai respondê-los formalmente, mas como eu também atuo na área da educação, posso adiantar para vocês que o prédio público do Madalena Rimoli será ocupado pelo CEMEI Otávio Rodrigues. O CEMEI Otávio Rodrigues será cedido à APAI, né, assim que as atividades retornarem. E a escola Dr. Cristiano Machado irá abrigar a Secretaria Municipal de Saúde, onde hoje atualmente funciona a Secretaria Municipal, de Educação. Será devolvida à escola Engenheiro Jorge Oliva, né? Então, esse é o desenho eu acho que foi mais um passo importante que a secretária de Educação tomou, né? Aqui na escola Dr. Cristiano Machado teremos um espaço para os atendimentos individualizados e coletivos, a equipe multiprofissional, fono, psicólogo, assistente social, né? Terá como atender dignamente as famílias da política de educação. Em relação a meu requerimento sobre o lixo hospitalar, eu quero deixar claro que não é nenhuma crítica à HIM, pelo contrário, eu estou demonstrando aqui um cuidado com a segurança e a saúde das pessoas que ali trabalham. Eu quero que a administração apure essa situação, porque ela está recorrente, não é a primeira vez que isso acontece, do descarte irregular de lixo infeccioso, né? E nós precisamos zelar pelas pessoas que são humildes, que estão ali batalhando, né, pelo seu sustento, e a prefeitura, sim, tem responsabilidade e precisa assumir essa responsabilidade com a associação. A indicação nossa, minha e do vereador Geovan, referente ao bairro Alvorada,
É um bairro antigo, né, uma reivindicação antiga, foi feita também pelos ex-vereadores, o nosso querido Tiãozinho, né, hoje falecido, e o ex-vereador também, Isaac Chuchu. Então, por quê? Porque é um pedido da população do bairro, né? E agora com a possibilidade da administração de revitalizar as áreas verdes, né? Inclusive, é bem próximo da minha casa, a área verde ali do Alvorada, né? E nem era uma reivindicação minha, mas era uma reivindicação dos meus vizinhos, que são mais antigos ali no bairro, moram ali há mais de 20 anos, e eu acho que vai ser também uma justa homenagem, e quando pudermos indicar o nome do Tiãozinho, a gente o faça de forma coletiva, né? Eu acho que todos concordam com essa homenagem a ele. Essa semana também me procuraram a respeito da ocupação do Parque Odélio de Brito, né? O parque ele se encontra sem atividades. Então, eu queria sugerir que a administração pense numa maneira de ofertar aquele espaço, né, de lazer, recreação, principalmente para as crianças, porque as crianças estão num sofrimento mental dentro de suas casas, né? Nós adultos ainda circulamos, resolvemos pendências, estamos sempre em atividade, sempre em comunicação com outras pessoas. E para proteger as crianças, a gente o que faz? Isola ainda mais, deixa mais dentro de casa. Então, de repente, a prática de alguns esportes que sejam individuais, né? Proporcionar ali um controle de público, mas realmente pensar na possibilidade de voltar algumas atividades ali no Parque Odélio de Brito, principalmente direcionada às crianças. Na semana passada, eu comentei com vocês a respeito da van da APAI, que eu havia verificado aqui na prefeitura, que não se tratava de um equívoco da administração anterior, mas não é isso que aconteceu, tá, gente? A gente fez uma consulta mais apurada em Brasília, e nós tivemos o levantamento de algumas datas, e, infelizmente, hoje nós podemos apontar que houve uma negligência da administração anterior em relação à proposta de um veículo, né, a van para a APAI de Itaú de Minas. Isso é uma situação, assim, lamentável, né? E eu vou explicar como que se deu a agenda dessa solicitação. Então, a proposta ela foi feita em 15 de novembro de 2017, nós tivemos numa comitiva de vereadores lá em Brasília, juntamente com o ex-deputado Renato Andrade, né? E lá foi formalizado o nosso pedido para ele. Em 29/12 de 2017, ele esteve aqui em Itaú e ele assinou o convênio junto com a administração, registrou o momento, né? Em 15 de dezembro foi publicado no Diário Oficial da União, né, esse convênio. A data de vigência desse convênio, ela iniciou em 29 de dezembro daquele mesmo ano, de 2017, e o término da vigência foi em 29/12 de 2019, ou seja, tem mais de um ano que não existe mais o convênio para a van da APAI. E o que aconteceu? A gente poderia ter revertido essa situação se a administração anterior tivesse pedido uma prorrogação de prazo 2 meses antes do término da vigência do contrato. Então, atualmente, não existe nenhum pedido no Ministério referente ao veículo da APAI. Nós voltamos para a estaca zero, mas isso não significa que a gente também vai desistir, né? Vereadores já providenciaram vários documentos aí, pedidos para outros deputados, e nós vamos continuar nessa luta até a gente realmente conseguir cumprir esse compromisso que fizemos com a entidade APAI. E, em relação à nomenclatura de ruas, eu acredito que seja uma justa e oportuna homenagem, né, aos precursores da história, são famílias tradicionais do nosso município, né, família Moraes, família Morim, né, são famílias que têm uma tradição aí na nossa cidade. E atendendo um pedido da família deles, né, eu acho que todos
nós já manifestamos em relação a isso. Era só, presidente, devolvo a palavra. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, aos servidores da casa, que nos honram com o seu trabalho. Quero cumprimentar os internautas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Quero aqui expressar o meu apreço pela família Chiol Moraes, pessoas que marcaram a nossa cidade e que marcam, fizeram muito pela nossa cidade e ainda fazem, e que criaram os seus laços familiares em Itaú de Minas. Né? Então, pessoas que contribuem com a nossa cidade e muito. Inteirando o requerimento da senhora Juliana Mater sobre a separação do lixo hospitalar e o lixo doméstico, a preocupação aqui é, como ela disse, é com os funcionários da HAIM. Porque eu vejo muito, assim, lugares que eles não separam corretamente o lixo doméstico mesmo, nem o lixo hospitalar. Porque a Juliana, a Maria Helena, que está na saúde, elas têm uma visão mais ampla do lixo hospitalar, porque elas têm assim muito laços, né, com a saúde. Agora, nós com a separação do lixo doméstico causa muitos problemas também. Vamos ter assim um cuidado, gente, na hora da gente separar o lixo, pensar no outro. Porque, às vezes, a gente quebra um copo e joga esse copo no lixo. Não tem um devido descarte para ele. A gente joga ele no meio do lixo. Aí a gente tem que pensar, nossa, na hora que chegar lá, né, como que vai fazer? Na hora que passa para a esteira, gente, eles rasgam as sacolas. No rasgar as sacolas, se tiverem contato com vidro, essas coisas, eles vão cortar. Né? E o que nós não queremos é que aconteça acidente lá na reciclagem, de jeito nenhum, com ninguém. E até o caminhão, na hora de recolher o lixo, tem dificuldade também. Então, gostaria de pedir aqui uma atenção, né, ao executivo, que coloquem recipientes em alguns lugares na cidade. Coloquem os recipientes em alguns lugares para a gente poder fazer o descarte. Principalmente descarte de vidro, né? Vidro, de pilhas, desse material que é tóxico, que é perigoso. Então, que a gente possa fazer o descarte adequadamente. Às vezes as pessoas acham assim, eu não tenho aquele tempo para pegar o que quebrou ali, embrulhar num papel, né, num jornal, num papel mais grosso, e colocar dentro de uma garrafa PET e fechar ela, para ir, pelo menos, mais seguro no nosso lixo. Então, se colocasse alguns lugares, assim, alguns pontos na cidade, a pessoa poderia estar lá descartando essas garrafinhas de cerveja, de suco, essas coisas que elas não são recicláveis. Recicláveis não, desculpa, reaproveitáveis, elas não são retornáveis no comércio. Então, as pessoas vão descartar e, às vezes, passa por isso, por não ter como fazer o descarte. Aí joga no lixo. A pessoa, às vezes, não tem tempo, às vezes, não tem conhecimento, joga no lixo. Então, se a gente tivesse alguns recipientes separados aí em bairros ou locais diferenciados, a pessoa já saberia onde levá-los e como descartar, né? Seria mais fácil, a gente ajudaria muito. Gostaria também de parabenizar a área da educação, a que eu também faço parte, né? Agradecer a todos os nossos professores que estão, de todas as formas, se desdobrando para essas aulas online. Sei que a dificuldade de todos, dos alunos, dos professores, dos diretores, de todos os que estão envolvidos na educação. Mas vamos ter mais um pouquinho de paciência, né, gente? Então é isso. Eu gostaria de agradecer porque eles são responsáveis pela educação da
das nossas crianças, dos nossos jovens, para o crescimento da nossa cidade. Então, mais um pouquinho de paciência. Gostaria de deixar aqui também registrado que nós estamos na onda amarela. Então, nós vamos abrir a sessão da Câmara para 20 pessoas. Essas pessoas, elas vão vir aqui, cadastrar que querem assistir às reuniões e aí à noite, das 18 horas, na hora da reunião, elas vão poder estar aqui para assistir. São 20 pessoas, gente. Por enquanto, a gente não pode abrir mais, porque a pandemia está aí, a gente tem que ter cuidado com todos, né? Com os que vão vir conosco, e a gente não sabe hoje como que estão as pessoas. Às vezes as pessoas entram aqui sem sentir nada e pode estar aí contaminada e pegar em outras pessoas. Então, que a gente possa ter aqui uma separação bem grande, e com distanciamento, com máscara, álcool em gel na porta, então com todos os cuidados. Então, quando a gente, se Deus quiser, nós vamos agora só caminhar para frente. Como nós estamos na onda amarela, vai ser 20 pessoas. Quando estivermos na onda verde, vai ser 30 pessoas. E assim por diante, quando liberar, a gente libera também. Se Deus quiser, nós não vamos voltar para a onda vermelha, porque se nós voltarmos para a onda vermelha, aí nós não podemos ter esse número de pessoas, ele tem que ser muito reduzido. Aí só vai poder 5 pessoas. Então, eu queria deixar aqui para a população que nós estamos devagar, nos adaptando, né, voltando aos trabalhos aqui na Câmara presencial, e que vocês nos desculpem, nos ajudem, nos compreendam, porque são poucas as pessoas que vão poder frequentar assim ao longo dessa pandemia. Então, fica aí o convite, quem quiser, que precisar, que quiser vir ver uma situação, assistir, que façam aí vem aqui, faça esse compromisso, porque só vai entrar na sessão a pessoa que tiver cadastrada. A lista vai ficar na porta, gente. Isso não é por impedimento, isso é uma questão de saúde pública, né? Nós estamos passando por uma pandemia, então nós temos que ter todos os cuidados, tá bom? Então, eu quero terminar agradecendo a todos que nos colaboram e que nos ajudam na nossa cidade, né? E falar também que eu concordo com o vereador Roberto, porque eu gosto muito da pessoa que ele aqui citou, né? A gente, às vezes eu paro até para bater um papo com ele, converso com ele na rua, mas é uma questão de todos terem que se mobilizar. Então, queria agradecer aos nossos internautas. Pode continuar? Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra trabalhos da presente sessão. Boa noite.